Iniciamos o curso Avanços em Nutrição Mineral e Vitamínica de Gado Leiteiro. Nessa primeira videoaula, nós faremos a introdução ao assunto, quando abordaremos vários aspectos e várias informações fundamentais para a compreensão plena dessa área do conhecimento da nutrição. Nós temos como essenciais na nutrição de gado leiteiro 7 macroelementos. Nós temos 5 macroelementos que são classificados como elementos catiônicos devido à carga positiva que eles apresentam. E nessa categoria nós temos o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio e o magnésio. E como elementos aniônicos nós temos o cloro e o enxofre. Então ambos apresentando carga negativa. E entre os microelementos considerados essenciais para gado leiteiro, nós temos 8 elementos. Então nós temos o ferro, o cobalto, que é considerado um microelemento essencial apenas para ruminantes, no caso gado leiteiro, face a sua função como participante da vitamina B12, que é sintetizada no rumen, portanto, a inclusão de cobalto em dieta de ruminantes, no caso gado leiteiro, suprirá todo o cobalto necessário para que a síntese microbiana dessa vitamina ocorra, dispensando o uso ou a adição de vitamina B12 na dieta desses animais, o que não ocorre no caso de animais não ruminantes. Temos ainda o cobre, o cromo, que apesar de não ter a sua exigência estabelecida até o momento pelos sistemas de nutrição, mas que também hoje já é recomendado como um elemento a ser suplementado e que ele tenha um fornecimento adequado a gado leiteiro. Temos ainda o iodo, o manganês, o selênio e o zinco. Essa figura que eu apresento no momento, ela nos mostra as inúmeras inter-relações que os minerais apresentam entre si. Algumas dessas inter-relações são de sinergismo e outras de antagonismo. Então é muito importante que a gente entenda as dificuldades que existem na compreensão de todos os fatores envolvidos no aproveitamento de um determinado mineral presente na dieta, quer seja na forma orgânica presente nos alimentos, como na forma inorgânica presente nos sais usados principalmente nos suplementos minerais. Então nós observamos aí que o fósforo ele apresenta 10 inter-relação, o cálcio apresenta 6, o cobre apresenta 7, o zinco apresenta 5 inter-relação e o enxofre apresenta 4. Então isso aqui é apenas mostrando alguns dos elementos. Essa figura ela mostra não apenas os elementos essenciais, como também outros elementos, que podem interferir inclusive na digestão, na disponibilidade e no aproveitamento dos minerais macro e micro essenciais a gado leiteiro. Eu vou apresentar aqui, para nós compreendermos um pouco melhor isso, o que ocorre com a inter-relação do cobre com outros elementos. Então o cobre ele sofre influência do ferro presente na dieta, ou seja, excesso de ferro na dieta pode prejudicar a absorção de cobre. O ferro, por sua parte, ele apresenta uma inter-relação com o manganês, que também interfere no aproveitamento do cobre. Além disso, o cobre ele tem uma inter-relação com o zinco, que também pode influenciar o seu aproveitamento. Sofre interferência do enxofre presente na dieta e do enxofre mais o molibdênio na formação dos tiomolibidatos. Então aqui nós apresentamos um exemplo de um microelemento que pode até estar sendo fornecido ao gado leiteiro para atender à exigência, mas que devido a inter-relações com outros elementos presentes na dieta, poderá ter prejudicada a sua digestão, absorção e utilização pelos animais. Então é muito importante que a gente tenha um conhecimento completo da composição mineral da dieta que o animal recebe. E aqui eu estou apresentando alguns efeitos sistêmicos atribuídos aí à presença dos tiomolibidatos na luz do trato digestório e a sua posterior absorção
sobre o metabolismo do cobre. Então, de que forma que os tiomolibidatos prejudicam a utilização do cobre? Eles aumentam a excreção biliar de cobre dos estoques hepáticos, porque o cobre ele está sempre presente no fígado, que é o local de armazenamento para que o organismo mobilize e utilize. E no caso da presença dos tiomolibidatos, nós temos um aumento nessa excreção biliar, ou seja, uma redução do cobre presente no estoque hepático, no fígado. Nós temos também um aumento da ligação de cobre com a albumina plasmática, e isso resulta uma redução no transporte para os processos bioquímicos presentes, então, e que ocorrem na célula. Além disso, nós temos também a remoção de cobre das metaloenzimas. O cobre é fundamental para algumas metaloenzimas. E quando nós temos tiomolibidatos presentes, absorvidos, esses tiomolibidatos eles fazem a remoção desse cobre. Então acaba prejudicando aí uma série de sistemas enzimáticos. Então isso aqui é apenas um exemplo de um microelemento, e do que um fator pode fazer para prejudicar a sua utilização pelo organismo animal. Nesse trabalho que eu apresento na figura que vocês estão vendo aí, os autores Ivancic e Weiss publicaram em 2001 no Journal of Their Science o resultado de uma pesquisa muito interessante. Eles submeteram vacas leiteiras a dietas contendo 0,1 e 0,3 miligramas de selênio por quilo de matéria seca, como vocês podem ver aí na base dessa figura. E eles mediram a digestibilidade verdadeira do selênio em 3 situações dentro de cada dieta. Eles fizeram dietas contendo 0% de inclusão de enxofre, 0,2% e 0,4%. Tanto para aquelas vacas que receberam dietas contendo 0,1 mg de selênio, como dietas contendo 0,3. E em ambos os casos, eles observaram uma redução significativa na digestibilidade verdadeira do selênio. Então aqui nós apresentamos mais uma inter-relação onde ocorre um antagonismo. Ou seja, à medida que temos um incremento no teor de enxofre na dieta, nós temos uma redução no aproveitamento do selênio. Então são fatos que precisam ser considerados quando nós trabalhamos com nutrição mineral. Além disso, eu gostaria de apresentar também alguns fatores antinutricionais que podem prejudicar a utilização de elementos minerais. O primeiro deles seriam os fitatos. Os fitatos são fundamentais serem considerados porque eles estão presentes em praticamente todas as dietas de gado leiteiro e eles podem prejudicar, obviamente, a absorção e utilização de alguns elementos minerais. Os oxalatos também é um outro grupo de sais presentes, o gocipol e os glicosídeos cianogênicos. Um dos exemplos é a mimosina, que se presente em concentrações altas na dieta, ela pode trazer um prejuízo ao aproveitamento do selênio. Então nós estamos considerando aqui que não apenas a inter-relação entre os minerais é importante, mas também a presença de fatores antinutricionais nas dietas fornecidas a gado leiteiro. Nessa figura eu apresento o resultado do consumo do mineral biodisponível sobre o desempenho do animal. Nós observamos aí uma faixa central de oferecimento ou de consumo que seria aquela que permite o máximo desempenho. Então, quando vocês olham na barra do Y, vocês vão observar o desempenho animal. E na barra do X, o consumo do mineral na forma biodisponível. Nós observamos então que essa faixa central, ela permite o máximo desempenho. Quando nós nos movemos para a esquerda, nós vamos tendo uma redução do desempenho, decorrente de um consumo abaixo do ótimo. E aí nós temos a primeira situação, que é a deficiência subclínica. Se nós continuamos nos movendo para a esquerda, o consumo do mineral na forma biodisponível continua reduzindo. E aí nós temos o aparecimento das deficiências clínicas, bem visíveis, para todos os técnicos. Quando nós nos movemos da faixa ótima de consumo
onde nós temos o máximo desempenho e que está no centro dessa figura, e nós nos movemos para a direita, nós estamos aumentando o consumo do mineral. E aí nós podemos atingir uma situação onde nós temos a intoxicação subclínica. Se continuamos nos movendo para a direita, onde nós temos um aumento no fornecimento e no consumo do mineral, nós podemos ter uma intoxicação clínica. Então é muito importante nós entendermos que não apenas o fornecimento e o consumo subótimo prejudica, mas também o fornecimento e o consumo acima do ótimo pode trazer prejuízo ao desempenho animal. É por isso que é importante o estabelecimento das exigências e o atendimento das exigências em cima desses valores estimados. Nós não devemos fornecer aquém e nem além dessas recomendações que normalmente nós encontramos nos sistemas de nutrição, mesmo que nós ainda tenhamos que fazer muitas pesquisas para chegarmos à informação mais precisa. Por quê? Porque os sistemas de nutrição, eles já trazem resultados de inúmeras pesquisas realizadas e que atendem, pelo menos até o momento, aquilo que nós precisamos com relação às informações para o atendimento da demanda dos animais. É importante nós entendermos que quando nós nos dirigimos para a esquerda naquele primeiro gráfico, nós vamos chegar inicialmente à deficiência subclínica, que é o que eu estou mostrando nessa figura. A deficiência subclínica, ela leva primeiro a uma redução na imunidade, como vocês podem ver no topo da figura. Subsequentemente, nós começamos a ter prejuízo no crescimento e na fertilidade dos animais. E quando o consumo ele não atende o mínimo necessário, nós começamos a ter as deficiências clínicas e os sinais clínicos aparecem. E aí nós temos inúmeros deles em gado leiteiro, né? Nós temos hipocalcemia, hipomagnesemia, nós temos deficiência de cobalto, que é muito fácil de ser visualizado, deficiência de zinco, enfim. Aí os sinais clínicos aparecem. É importante nós entendermos um termo que nós usamos muito em nutrição mineral de gado leiteiro, que é o termo biodisponibilidade. Veja bem, nós começamos com a digestão dos alimentos e das fontes e dos ingredientes que estão presentes na dieta. A partir da digestão, nós temos o processo de absorção, ou seja, os elementos minerais ficam disponíveis na luz do trato digestório. Após a absorção, existe o transporte pelo sangue, posteriormente uma deposição no fígado e uma provável excreção renal, em seguida o transporte transmembrana, onde o elemento passando pela membrana celular, ele vai ficar então disponível para o movimento intracelular e o local de ação que está então dentro da célula. Então esse processo todo é um processo longo e durante esse processo o que é que nós observamos? Nós observamos perdas ao longo do caminho, né? Então a biodisponibilidade ela está ligada e ela nos fornece a informação de quanto de todo o mineral consumido fica disponível para os processos biológicos que ocorrem dentro da célula, ou seja, no local de ação. E no caso dos minerais, nós temos uma fase muito crítica, que é a fase de absorção. Por quê? Porque ela é muito dependente das inter-relações, daquilo que eu já mostrei anteriormente. Então é importante entender esse processo. Por quê? Porque qualquer tipo de evento que ocorra, desde a digestão até o local de ação, prejudica a biodisponibilidade. E após então o entendimento desse conceito, é importante que a gente destaque o seguinte, que um nutriente, no caso um mineral, ele é considerado fora do corpo animal, até que ele passe pela barreira intestinal. Então é por isso que eu destaquei anteriormente, que o processo de absorção, ele é o ponto de estrangulamento. Ele é o ponto-chave, no caso dos minerais. E eu gostaria de destacar também que a quantidade absorvida nesse ponto de estrangulamento, que seria o processo de digestão-absorção, depende de fatores extrínsecos, que nós não temos controle, e nem o animal.
Por exemplo, a digestibilidade da fonte alimentar, a solubilidade do mineral presente na dieta, além de outros elementos que possam facilitar ou prejudicar a absorção, como eu já destaquei. Posteriormente, a partir do momento que o mineral é absorvido, no organismo animal, a biodisponibilidade depende de fatores agora denominados intrínsecos. E dentre esses fatores, nós temos a idade do animal, o estado de saúde, o estado nutricional, o estado fisiológico, se é um animal em lactação, em crescimento, em gestação, a predisposição genética, o gênero, se é macho, fêmea, e a espécie. Então, vocês vejam quantos fatores, tanto extrínsecos como intrínsecos, estão envolvidos e estão influenciando a plena utilização de uma fonte mineral. E para que a gente tenha uma ideia, a princípio, bastante simples, aqui o valor biológico relativo às fontes de fósforo para ruminantes. Então nós observamos, por exemplo, que temos vários fosfatos sendo apresentados nessa tabela, que o fosfato bicálcico ele seria considerado a fonte padrão e daríamos a ele um valor de 100%, e posteriormente os outros fosfatos que apresentam uma disponibilidade biológica ou um valor biológico relativo superior, no caso fosfato de magnésio, de cálcio, magnésio e sódio, e os fosfatos que apresentam um valor biológico abaixo do fosfato bicálcico, e aí o monocálcico, o monossódico, o monobicálcico, o diamônio e o monocálcico. Então esses dados apresentados por Kemi e colaboradores em 2002 mostram claramente que é importante a gente entender isso. Por quê? Porque dependendo da fonte que nós estamos utilizando, nós poderemos ter um maior ou um menor aproveitamento pelo animal. Nós encerramos então essa primeira aula, essa aula introdutória, onde nós apresentamos alguns aspectos que consideram fatores importantes e definições importantes relacionadas à nutrição mineral de gado leiteiro.